diretamente da Praça Beira-Rio, em Registro. Você que é de Registro, Vale Ribeira ou de fora, curta aí ó, o canal da Ribeira Plus, segue a gente também, Pode Vale Ribeira. Estamos lá no YouTube também, nas nossas redes sociais. Estamos aqui, eu e o Jorge. O Jorge hoje está, como a gente já explicou antes, está substituindo a Ira hoje. A Ira vai estar aqui conosco hoje. Ira, melhoras aí, amanhã ela está aqui conosco, né? E agora a gente está com mais um produtor de chopp, cerveja artesanal aqui do Vale Ribeira. E estamos com o Guilherme. Guilherme, obrigado por ter aceito o convite aí e vindo fazer uma resenha com a gente aí. Eu que agradeço o convite também. Já tinha entrado em contato com vocês, sim, né? Para ver se dava certo a gente trocar uma ideia. Acho que é um canal bacana para a gente mostrar para o pessoal daqui da região como que acontece e o que acontece com a cerveja artesanal aqui do Vale do Ribeira. Show. E aqui, ó, já estamos aqui, né? Da cervejinha que ele trouxe especialmente para a gente experimentar. Ele vai falar um pouco de como começou, um pouquinho só, né? Mas só para ter uma ideia, né? A galera conhecer e aí falar o que ele trouxe também para o evento. Como a gente já fez aqui antes, vamos falar com ele. É a curiosidade, né? O pessoal olha aqui, o que acontece aqui e outra, daqui a pouco, a gente vai explicar isso daí. Né? O pessoal olha, mas o que é aquilo ali que o Douglas tá tomando mais escuro ali? Aqui. Guilherme, falar um pouquinho aí, já estava na resenha antes aqui de começar, mas fala um pouquinho de como foi essa ideia de virar cervejeiro. Aí lá a gente vai voltar para próximo de 2013, 2014. Eu comecei a fazer panela de cerveja na panela, né? Cerveja como o pessoal até vai concorrer amanhã aqui, né? O pessoal que é caseiro, amador também vai poder concorrer e o pessoal ainda é um movimento que tá sempre acontecendo, né? O home brewing tá sempre renovando. Então sempre pessoas que estão entrando, começando a fazer sua cerveja em casa. E eu naquele tempo também resolvi entrar, né? 2014 e comecei a fazer cerveja lá. Já tava morando em Praia Grande, aprendi a fazer cerveja com o pessoal de Santos, né? E aí comecei a me inteirar do pessoal de cerveja artesanal. Vindo para 2017, mais ou menos, eu mais ou menos não, 2017 vim morar em Registro. E aí já estava fazendo cerveja em casa e já conheci algum pessoal tanto de lá como daqui. Acabei sendo adicionado num grupo de cerveja artesanal aqui do Vale do Ribeira, cervejeiros artesanais aqui, né? Sim. E aí fiz contato com um ou com outro ali, acabei conversando com o Otávio, né, que é meu sócio hoje. Falei, porque eu tava sem espaço para fazer, né? Sim. Eu sabia que ele tinha espaço, perguntei, não tem como fazer na sua casa aí a cerveja e tal, né? A gente divide se precisar. Daí ele falou, não, dá para fazer de boa. E aí eu já tinha conhecido mais um dos sócios também, né, que é o Rogério, o Sam. Falei, quer fazer junto, né? Ele falou, bora. Foi. E aí também o outro sócio, né? O Luiz, o Otávio eu conheci. E a gente tinha um outro sócio, nós éramos em 5 aí, né? Caraca. Que era o Walter. E acabou saindo depois, mas também eu conheci ele nesse grupo, a gente conversou, eu convidei ele e acabamos fazendo uma confraria, né? Em 5 pessoas fazendo cerveja. Mas daí a gente fazia cerveja 30 litros para 5 pessoas não dava nada, né? Porque você faz 30 litros na panela, mas depois ele vai render 20. Sim. 20 litros para 5 pessoas não dá nada. Não dava nada. 20 dias depois a cerveja estava pronta, né? E aí a gente decidiu aumentar um pouco, né? Aumentamos a produção um pouquinho, compramos uma panelinha um pouquinho maior. Fazia, mas ainda tava, assim, não tava suprindo nem as nossas necessidades, mas, assim, a gente tava começando a oferecer para um amigo ou outro. Os amigos. Dava cerveja, o pessoal gostando muito, né? Não tava suprindo já também. A gente falou, então... E aí você criou a Beta Hopes. É a hora, né? Em 2017 a gente teve esse clique, fizemos, né, várias reuniões e bora. E daí começamos, né, a construção realmente da fábrica, começou finalzinho de 2017 para 2018, né? E em 2019, acho que foi comecinho de 2019, se não me engano, saiu o nosso registro no mapa, né? Que é
regulamentação legal, né? O órgão legal, né? Sim. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que você tem que estar registrado, tem que estar com toda a produção legalizada, Sim. tudo certinho. Questão de poder, vigilância. Exato. Tudo. A vigilância também, mas o órgão responsável realmente pela fiscalização das cervejarias é o MAPA, né? Legal. E daí em 2019 a gente conseguiu tirar, né, A certificação. a certificação, e a partir daí foi Bora pra fazer frente. Só que daí, assim, a gente já tava antes, né, com o pessoal lá, e assim, o pessoal já conhecia a nossa cerveja, né? 2019, aí produzimos um tanto ali, veio a pandemia. Verdade. Pandemia, e a gente teve que enfrentar uma pandemia com uma fábrica recém-aberta ali. Foi complicado pra Foi todo complicado, mundo. né? Mas aí a gente, assim, tinha um outro cliente nosso, né? Porque além das nossas cervejas, a gente produz também cervejas para outros clientes, né? Então são pessoas que têm uma marca, mas eles não têm o registro no MAPA, não tem a cervejaria, então eles têm a marca da cerveja. Sim. E eles Faz a terceirizam a produção, Então a gente já tinha um primeiro cliente, né, que era o Juliano, da Miners. Inclusive no primeiro evento ele teve presente, né, no primeiro evento aqui do Cervejeiros. que é o antigo Encontro de Cervejeiros, hoje Expo Beer, né, ele teve presente. E ele entrou com um tanque lá na nossa fábrica e a gente entrou com outro, né? E ele Legal. produzindo lá, produzindo, e a gente foi tocando durante a pandemia, né? Aí, aqui mesmo na Praça Beira Rio, teve um evento do Banco Desenvolve SP. Sim. Pouquinho antes da pandemia, né? Assim, bem pouca coisa antes da pandemia. Sim. E aí a gente foi atrás, conseguimos um empréstimo, Um recurso. com recurso do Estado, né? E aí fizemos um investimento na fábrica. Só que daí, ao mesmo tempo, veio a pandemia, né? E a gente conseguiu, foi trabalhando durante a pandemia, né? Pra conseguir, né, manter a fábrica, né? E uma das coisas boas nossa, né? Foi, assim, pra gente se manter na pandemia, é porque a nossa fábrica fica dentro na residência não, né? Uma parte da residência do nosso sócio, né? Ele Sim. mora num lugar e Ele tem um a parte é espaço. a fábrica, né? Então, assim, a gente não... Tem muito custos. grato pra ele, porque, assim, a ele, né? Porque na pandemia a gente não tinha que pagar aluguel, né? Porque foi das dificuldade de todo maiores mundo lá. dificuldades do pessoal na pandemia foi pagar aluguel e se manter, né? Assim, muita gente quebrou justamente por conta do aluguel, né? Sim. Porque a pessoa podia até ter o produto e tal, mas não tinha gente para frequentar o local, né? Isso aí. Sim. Aí era o grande problema. E aí a gente, sim, passamos, né, esse período e 2022 para frente, estamos aí, né, em 2022 fomos muito gratos, conseguimos ganhar uma medalha de ouro no concurso brasileiro, né, Brasil Beer Cup, com uma Legal. cerveja produzida, foi a primeira cerveja produzida do estilo IPA no Brasil, né? Com lúpulo nacional, levedura nacional e malte nacional. Então foi uma cerveja 100% produzida aqui no Brasil. A gente fez em colaboração com uma cervejaria Manube, né? De Santos, que era também nosso cliente na época, né? Como eu falei, né? A gente produz, Sim. além das nossas cervejas, a gente produz para mais. Que legal, hein? E assim, daí ano passado tivemos também uma grata premiação aqui, dobradinha, né? No júri técnico dos profissionais. Tiramos primeiro e segundo, né? Tiramos Sim. uma Hop Lager no primeiro lugar, com uma Double IPA no segundo. Legal. E a nossa ideia, assim, de produção é sempre estar inovando. Eu não... desde que a gente criou a cervejaria, a nossa ideia, né? O Beta Hops vem justamente disso. O Hops significa lúpulo, né? Mas o Beta traz daquela coisa de experimentação, né? Então, você vê digamos, no programa de computador, né? O programa, a versão beta, né? A versão beta é a versão experimental. Então, a gente está sempre experimentando. Assim. Então, a nossa ideia Boa jogada, boa jogada. sempre... a única cerveja realmente que eu tenho de linha é a Ribeira Lager, né? Uma Lager, né? Uma American Lager. Mas as outras cervejas eu estou sempre produzindo coisa nova, né? Nunca repito. Então pode ser que essa cerveja você tenha gostado, mas eu não vou fazer ela nunca mais, entendeu?
Sim, tá Teve especificamente pro uma ou evento. outra cerveja que eu repeti, assim, por exemplo, a Terra Brasilis, né, que foi a cerveja que a gente ganhou medalha de ouro, eu repeti, né, no Brasil Beer Cup, mas são pouquíssimas cervejas que a nossa ideia é sempre estar inovando, então, assim... Isso é muito legal, né? Eu tô sempre buscando ingredientes da região, por exemplo, além do óbvio, né, vai para outros lados também, atira para todos os lados, né? Sim. Porque assim, se você quer estar sempre inovando, você tem que estar sempre, tem que estar sempre pensando fora da caixa, né? Com certeza. Então, assim, é óbvio, a gente tenta privilegiar a produção local aqui para incluir ingredientes locais. Então, mas não que eu faça só isso, né? Mas sim. Voltando aqui para esse nicho do insumo local, né? Vamos lá. A gente já fez cerveja com cataia, com folha de cataia, mas essa cerveja a gente fazia ainda quando era na panelinha, né? Foi uma das primeiros insumos que a gente usou local aqui, né? Com banana, né? Essa daqui que você está tomando, inclusive, é com bala de banana, mas a gente já fez outras versões, né? Deu umas 4 ou 5 estilos diferentes a gente já fez com banana. Cambuci, essa daqui que eu tô tomando, é a primeira vez que a gente usou cambuci, mas já fez polpa de Jussara também, né? Da Jussara, ela dá uma cor muito bonita para cerveja. Pupunha a gente fez para realmente o Palmito, né? A gente fez para 2 clientes nossos, né? Uma cliente que é a Palmitolândia, a Gabi ela é de Poranga, ela produz regularmente com nós, inclusive. Ela tem 2 cervejas, né? Uma com Jussara e uma com Pupunha. E a gente fez para uma outra, a Gabi também, né? Essa fez uma vez só com nós. Uma outra de cerveja que também utilizou pupunha, né? Legal. Muito legal. E também, assim, chá a gente já fez, que mais? Agora... Fugiu. Café também de Barra do Turvo a gente utilizou. Legal. Ano passado a gente tinha feito uma cerveja igual essa daqui. Igual não, parecida, né? Um pouquinho menos alcoólica, mas com café de Barra do Turvo. Café premiado, que ganhou... Acho que prêmio estadual, se não me engano, 2022, Dona Cota. Sim, realmente, o café de Barra do Turvo é muito premiado. E aí vocês têm um catálogo. Então, aí que tá. Você falou beta do programa, quer dizer, você tem uma que é a linha, que é a carro-chefe, que é igual música. Ribeira Lager. Tem que ter uma lá que é o... Perfeito. Mas aí é só uma, não. Uma é a linha, e daí o catálogo tá sempre se renovando. E para trabalhar o marketing dessas mudanças, o pessoal vem experimentar uma novidade, A galera curte. Beleza. Essa agora, o contexto da pergunta, né? Porque a cerveja, sabe que tava aqui na colinha, que é milenar, né? Não precisava nem cola, mas existe esse pessoal que senta para falar da cultura da cerveja. Já está acontecendo isso? Existe. Para discutir mesmo assim a essência do que é fazer a cerveja. Tudo bem, a criatividade, a inovação permite isso, né? Até por causa desse milenar que existe aí. Mas assim, como que está sendo feito esse encontro para aquela galera? Porque quando você falou assim, eu vou entrevistar cervejeiro, eu até cheguei para você, acho que vai ser uns veião, 60, aí de repente encontra um cara de 26 anos, 27 anos. Não, eu não tenho 26, eu tenho 41. 41 faço esse ano. 41. Passa em agosto agora. Pode comemorar, né? O Jorge... Mas e aí, como é que funciona essa... Assim, eu acho que hoje, né, devido à questão principalmente da internet, né, esse local, né, digamos assim, de reunião passou a ser grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, às vezes o pessoal comentando não é aquele local que o pessoal tem uma desculpa pra beber, tem, pra conversar sobre no bar, mas no bar, assim, acho que é uma coisa, assim, mais descontraída, né? Descontraída, mas assim, negócio, assim, óbvio, existem grupos, né, o cara vai só pra estudar a cerveja, então, inclusive até tem gente que é formada, né? Inclusive, eu acho que o Diego, salvo engano, da Matsumi, ele é formado sommelier. Então, por exemplo, no curso lá que ele ia fazer, eles iam lá num grupo de 5 pessoas, 10 pessoas, digamos assim, no grupo, pegavam uma cerveja, abriam, eles discutiam as características dessa cerveja, entendeu?
ela tá turva, ela tá límpida, o aroma dela é X, o aroma dela é Y, ela tem um defeito, não tem, entendeu? Então, existe, óbvio, esse encontro pessoal também, né, físico, mas eu acho que devido à criação realmente ao aumento das redes sociais, né, eu acho que também tem essa debate também nos grupos de WhatsApp, né? Então, por exemplo, a pessoa manda uma foto lá da cerveja, a gente tem grupo, o Matsumi acho que tem grupo também, o Beerland também tem grupo, sabe? Então a pessoa manda uma foto lá, gostei da cerveja e tal, assim assado e tal. Daí, quem se interessa pergunta qual que é a característica e tal, né? Sim. Sabe por que eu pergunto, Douglas? Assim, por exemplo, você vai tomar uma comercial, né? As que tem marca, e o pessoal já chega pela marca, tal cerveja, já vai pelo nome e tal. Agora, como nós estamos aqui preocupados com esse lançamento de cerveja, de marcas novas no mercado, principalmente o nosso aqui, você vai, por exemplo, tem essa daqui e tem essa aqui, aí tem um preço e tem um outro, né? Aí você vai, mas qual que é a diferença dessa com essa? Né? Você acaba não questionando, mas assim, não, tipo, qual que é a diferença? Não incriminando. Mas assim, você quer saber no sentido assim, qual que é a novidade? Qual que é a história dessa cerveja e dessa? Então essa pergunta vem assim, legal, tem essa comunidade, esses senhores de 40 anos que sentam para discutir, né? Inclusive, assim, indo mais a fundo, tem comunidades, chama-se Beer Geek, né? Que chama o pessoal aficionado à cerveja. Isso. Então daí o cara já, assim, são comunidades já mais fechadas, mas o cara compra cervejas assim não é um custo assim como digamos, 30, 40 reais uma lata. São cervejas de 150, 200 reais, até mais caras. Médio maior. Mas daí é um público mais restrito, mas assim, mais também seletivo. Tem, entendeu? Assim, o público da cerveja é muito nichado, se for pensar. O público da cerveja artesanal, principalmente. Tem uma variação muito grande, né? Então, se a gente puxar, assim, a grande venda realmente, né, é o lager, né? Então é aquele que você falou, né? O público que vai no bar. Popular, né? Popular. Então, o que a galera tá mais acostumada é o sabor mais regular pra todo mundo, tradicional pra todo mundo, né? Mas também tem a galera que vai se aprofundando cada vez mais, né? Nesse mundo e vai nichando cada vez mais, né? Sim, porque, por exemplo, igual eu falou, a cultura ela envolve não só o lance da diversão, mas envolve costume, cultura, alimentação. A produção de cerveja traz isso, né? Sim, não é só realmente produzir cerveja. Isso vem do americano, né? O americano criou esse hábito de produzir cerveja em casa. Em casa, né? Chamar os amigos e fazer o círculo. Exatamente. E realmente aí começou essa... Foi próximo daí do final dos anos 80 aí, né? Que teve esse ressurgimento do movimento home brewing, né? Sim. Que foi o pessoal produzindo realmente cervejas em casa e é isso que você falou, né? Foi chamando ali... Os amigos para experimentar e aquela coisa toda. Só que aí o negócio expandiu, né? De uma forma tão grande que aí todo mundo começou a querer... Todo mundo não, né? Assim, mas todos os apreciadores começaram a querer. Sim, mas assim, quando é invariável. Toda pessoa que começa a beber cerveja artesanal e você começa a entrar nesse meio, você começa a pensar, como que o cara fez essa cerveja? Mas e se eu fizesse uma cerveja, será que não vai ficar melhor que essa aí, velho? Aí pronto. Será que eu posso mudar alguma coisa e ficar do meu gosto, por exemplo? Então, sabe? Então tem isso, é invariável da pessoa que começa realmente a conhecer o mundo da cerveja artesanal, querer produzir a cerveja. Daí muitos se aventuram realmente a fazer cerveja em casa, mas alguns é porque é uma coisa muito trabalhosa, né? Não é fácil fazer cerveja em casa, né? A pessoa começa a fazer e tal, começa a juntar panela e tal, e quinquilharia e tralha. Loucurada, né? Não é uma coisa fácil. Mas aí você falou que foi campeão num evento, você ganhou o prêmio. Isso. E como que se traduz esse prêmio? A cerveja assim, que foi premiada. Concursos cervejeiros, na verdade, a nível nacional, né? São abertos para diversos estilos. Então, você, assim, vai num concurso, vai ver um concurso, vai ter diversas cervejarias... Tipo, tradicional, livre... Premiadas. Então, essa cerveja, por exemplo, não vai concorrer com essa, porque essa dali é uma lager, essa daqui é uma IPA. Então, num concurso de nível nacional. Mas isso na primeira fase. Depois...
na segunda fase, lá na mesa final, chama-se Boss, né? Best of Show. Melhor cerveja, Best of Show é melhor cerveja. Então, essa daqui vai concorrer com essa e com essa, entendeu? Daí a que os jurados acharem melhor, geral, vai ser a melhor do concurso. Mas, voltando, né, a pergunta como que se traduz a premiação. Então, são vários estilos, né? No caso, o estilo que a gente concorreu era Brazilian Beer com insumos nacionais. Então, você poderia utilizar tanto malte brasileiro, como lúpulo brasileiro, como a levedura brasileira. A gente utilizou as três. O lúpulo foi plantado ali em Juquiá, pela Atlântica Hops. O malte foi da Blumenau, né? E Legal. a levedura foi da Levtech de Florianópolis. Então 100% nacional. 100% nacional. E daí outras cervejarias também concorreram nesse mesmo estilo, entendeu? Então elas fizeram a cerveja delas lá com esses mesmos não, mas com ingredientes nacionais também. E daí, assim, os juízes vão lá julgar. Entraram 10, 15 amostras nessa mesma categoria. Eles vão fazer a primeira mesa, vai fazer a primeira mesa, vai dizer se a cerveja vai passar para a segunda fase, né? Então, na primeira mesa, elas já eliminam o que não vai para a segunda fase. Daí, na segunda fase, eles vão classificar, né? Quem vai para Best of Show. As melhores da segunda mesa. E daí, na terceira mesa, que é a última, que vai ser feito realmente a premiação. E assim, é uma coisa muito característica de concursos cervejeiros que muitas vezes a cerveja não atinge a categoria, não atinge nível para ter uma medalha de ouro. Então você vai ver lá, digamos, sei lá, vou dizer um estilo aí, Stout. Stout vai ter só lá uma medalha de bronze lá. Entendeu? E você vai pensar, por que tem só uma medalha de bronze? Porque não teve nenhuma cerveja que atingiu a pontuação mínima para atingir o ouro, entendeu? Mas legal. aquela cerveja Stout que foi inscrita naquele concurso foi a melhor do Brasil, digamos, naquele ano, entendeu? Sim. Não foi ouro, mas foi a... Foi a melhor. É que assim... Não chegou a nível... Mas é legal porque existe essa consciência entre os próprios competidores. Sim. Também. Né? Nós estamos falando de algo que você vai ingerir. Porque daí, assim, a súmula do concurso, né, ele vai ter várias análises que você vai ter que fazer. Então, você vai ter que fazer análise visual, vai ter que fazer análise olfativa, sabor, e tudo isso vai ter que saber se está dentro de um estilo correto, porque tem um guia de estilos. Então, tem uma pessoa lá que classificou diversos estilos, uma associação, no caso, né, a Brewers Association. Então o cara vai dizer, aquela associação vai dizer, a American Lager, ela vai ter essa aparência, ela vai ter esse sabor, ela vai ter que ser utilizado esses aromas, esses ingredientes, se tiver um aroma X, não pode, entendeu? É defeito. Então, é aquele guia de estilos que vai dizer se essa cerveja que eu tô colocando aqui pra você é essa cerveja, entendeu? Então, eu posso dizer que ela é uma stout, mas do jeito que você tá, que eu coloquei, que eu produzi ela, deu algum defeito e ela não virou uma stout, entendeu? Mas com todo respeito, essa entidade que criou esse regulamento aí... Pra você ver que não é brincadeira, né? É um negócio não, são mais sério. de 120 estilos, assim, são... Você vai ler o guia, você vai ver aparência, aroma, sabor, carbonatação, e daí ali ele vai dizer como que tem que estar. Por exemplo, você vai pegar lá uma cerveja, um estilo lá, chama-se Rausch Beer, ela tem aroma defumado, ela parece bacon, porque usa malte defumado. Eu tô imaginando aqueles vikings lá no... E assim, se você escrever a cerveja como Rausch Beer no concurso, se ela não tiver o aroma defumado, ela tá desclassificada. Entendeu? Sim. Quer dizer... E se você escrever uma cerveja com aroma defumado num Pilsner, por exemplo, num American Pilsner, ela também tá desclassificada. Ele tem que saber onde ele vai entrar. Exatamente. Vamos trabalhar nisso aqui. Exatamente. Esse é o segredo do concurso, na verdade, é o maior segredo desse. Depois que a cerveja tá pronta, você vai tomar a cerveja, vai ver o estilo lá. Tem 120 estilos de cerveja. Pô, essa cerveja se encaixou mais nessa.
Aí, às vezes, por exemplo, teve um cliente nosso agora em Blumenau, a gente concorreu também, não levamos medalha, mas recebemos as análises, né? Então, todos os cervejeiros recebem análise depois do concurso, né? Legal, da cerveja. isso é legal. E aí, um cervejeiro lá, cliente nosso, recebeu uma análise, ele fez uma cerveja com coco. E o juiz disse, ó, a cerveja tá muito boa, tá perfeita, mas ela tá escrita em outro estilo, né? Que Field Beer que chama. Mas assim, depois, discutindo, não, ela não deveria estar na Field Beer, mas o juiz falou que devia, entendeu? E é isso que eles vão colocar na súmula, né? Mas resumindo, é basicamente Legal. isso, que assim que funciona um concurso cervejeiro, né? Não, é muito criterioso. Né? Aí, assim, vindo para nossa realidade aqui, já do Vale do Ribeira, né? O concurso cervejeiro daqui, a gente conseguiu trazer 3 jurados. Um deles é o Daniel Bechara, que ele é sommelier, né? Ele tem uma fazenda de lúpulo aqui em Sete Barras. O Raul Santiago, cervejeiro da cervejaria Voz, e trouxemos mais um agora, cervejeiro que agora não vou lembrar o nome dele, me desculpe, mas são 3 cervejeiros. Falando um pouquinho aqui, o que você trouxe para o evento especificamente hoje? Pro evento hoje a gente tá com 4 cervejas, como eu disse para vocês, a gente tem a nossa tradicional Ribeira Lager, né? Uma cerveja aí que, se vocês forem ver o rótulo dela, é uma imagem do o Victor Yagil, né? Sim. Aqui um dos criadores da aqui da Ribeira Plus. Obrigado, Victor, novamente pela... E tá lá também a marquinha da Registro City também, né? Sim. Registro City. Então é uma nossa cerveja tradicional, né? Uma lager, uma American Lager limpa, fermentação limpa, translúcida. É uma cerveja tradicional realmente, né? Para quem não quer inovar muito, mas quer tomar o que conhece, né? É o chopp que todo mundo gosta aí. Sim. Depois dela a gente tem uma cerveja que a gente fez um projeto muito bacana aí, que chama-se Jiboia do Ribeira, né, o projeto, e a cerveja também chama-se Jiboia do Ribeira. E o Registro City também está de volta nessa empreitada com a gente. A Jiboia do Ribeira só entrar rapidinho aqui, é uma das serpentes mais raras, né? Bastante gente já conhece, mas tem muita gente que não conhece. É uma das serpentes mais raras do mundo, só encontrada na nossa região, e a gente fez um contato com o pessoal que faz esse estudo por conta própria, né? Eles não têm bolsa, nada, tiram todo o valor do que aqui a gente feito. tem um biólogo, Jader, que é um dos meninos que... Então, acho que o Bruno conhece até ele, mas o Bruno da Jiboia do Ribeira, ele faz todo esse serviço, tiram o dinheiro do bolso, né? Sim. E daí cada lata da Jiboia do Ribeira que vai ser vendida, a gente vai destinar um percentual para... Legal, isso é muito bom. Estudo. Depois dela a gente vai ter uma IPA também, com Cambuci, tá bem bacana, né? Sim, essa que você trouxe. Essa daqui que eu tô tomando, uma IPA, uma tart IPA, que a gente fez colaborativa com a cervejaria Cloud de Praia Grande, é cliente nosso também. E aí por último, essa... a estrela da casa da noite, né? Uma cerveja bem forte, tá com 11% de teor alcoólico. Boa. A Dark Desire. A gente fez uma colaborativa com a Tropdan. Agradecer também aí o Lício da Tropdan, né? Que a gente fez contato com ele. E a gente fez adição de bala de banana nela, né? Na parte da fervura, e depois eu fiz adição de caramelo ainda na fermentação. Legal, show de bola. Gente, tá acabando esse bloco aqui, tá? Agradecendo o Guilherme. Falei demais, mas deu certo. Não, show de bola, é isso aí. Se deixar eu falo demais. Não, bora, uma hora vamos levar você pro estúdio lá também pra gente fazer lá. Tá?